Oi, eu sou João Bahia, integrante do coletivo Pedra Mar, e essa é a aula 2 do workshop de retrato a óleo da Semana da Criatividade, feito pelo coletivo Pedra Mar. Nessa aula, nós vamos aprender como iniciar o retrato e como fazer a mistura das tintas e como utilizar, de fato, todos os materiais que vimos na aula 1. Agora vamos fazer a nossa mistura da nossa paleta limitada com as cores demonstradas na aula 1. Nesse momento, nós faremos todas as misturas e prepararemos as cores que serão utilizadas nesse retrato. De certa forma, todas essas cores são genéricas e podem ser utilizadas em um contexto geral para vários tipos de retrato. Vamos dar início agora às nossas misturas e para isso a primeira etapa é aplicar a tinta no nosso suporte. Nesse caso eu estou usando essa mesa com esse piso cerâmica porque ela é muito fácil de limpar e é bom para colocar como se fosse uma mesa. Mas vocês podem utilizar outros suportes também, ou uma paleta de madeira, mas eu recomendo que vocês utilizem algo que a trebentina ou diluente ele não vai corroer. Então é melhor vocês utilizarem ou um suporte de madeira, ou vidro, ou uma cerâmica assim. É muito importante pensar onde as tintas vão ser colocadas. Isso fará mais sentido posteriormente. Então, no canto da direita, nós vamos aplicar o nosso branco titânio. Agora nós iremos aplicar o nosso amarelo ocre. O vermelhão chinês. Em seguida, a sombra natural. E o preto marfim. A distribuição das cores foi feita dessa forma para evitar que nós façamos a mistura de maneira errada ou que elas acabem se misturando e principalmente para a tonalidade e os valores, que o que seriam os valores? O quão claro uma cor é da outra, o quão diferente é esse contraste. Falaremos mais disso adiante, mas a princípio é importante perceber que vai sair da tonalidade mais escura até a tonalidade mais clara. Isso vai facilitar agora nessa mistura. Nós faremos 2 fileiras de tinta e ela vai cobrir basicamente boa parte do que será a cor dos rostos que nós iremos pintar. Então eu aplicarei o amarelo ocre e um pouco de vermelho. Essa é a vantagem da paleta limitada, pois se tivéssemos uma paleta completa, com diversas cores, nós teríamos que pensar em cada uma delas, em cada mistura. Mas agora nós vamos simplificar o nosso pensamento. O nosso pensamento agora é branco, amarelo, vermelho e preto. Então vou aplicar um pouco mais de vermelho. Cuidado ao aplicar o vermelho, porque o vermelho é uma cor muito predominante e ela consegue modificar a cor com muita facilidade. Por isso que é bom o auxílio da espátula, porque ele facilita a remoção e a mistura das tintas. E o que estamos fazendo agora é um laranja, sendo que ele será a base dessa nossa primeira fileira. Agora nós temos o nosso primeiro laranja. Nós vamos fazer agora o mesmo processo, só que embaixo. Só que o objetivo agora é fazer um laranja mais avermelhado. Vai ser mais fácil de verificar isso, porque é só comparar com o laranja de cima. E qual é o intuito disso? Nós agora faremos 2 fileiras. Uma fileira mais amarelada e uma fileira mais avermelhada. Isso facilitará na hora da pintura, pois poderemos fazer o controle da temperatura do rosto com muito mais facilidade. Vocês já conseguem ver? Os 2 são laranjas, mas são laranjas diferentes. E são com 2 cores só. Então nós vamos começar a ter variedade de tons. Se vocês perceberem, esse tom, se vocês já tiverem experiência com pintura, ele já começa a aparecer com cena queimada. Muitos artistas utilizam cena queimada por causa disso. Nesse caso eu não estou utilizando, só estou utilizando o amarelo ocre e o vermelho. Essa é a base da nossa pintura. Pode ser que, conforme eu for misturando, eu sinta a necessidade de aplicar mais amarelo, ou mudar um pouco, aplicar mais vermelho. Mas isso você vai percebendo conforme vai fazendo. O que nós faremos agora? Nós vamos completar agora com tons mais claros. Então, para isso, eu vou pegar metade da primeira cor, aplicar aqui ao lado, e fazer mistura com o branco. Essa fileira ela é composta do amarelo com vermelho e branco. E o que isso me proporciona? Mudança na tonalidade. Ele vai começar a ter uma tonalidade mais clara.
Vocês conseguem notar a diferença? Já começa a ficar bem perceptível. E aí faremos novamente essa etapa. Peguei a primeira metade, apliquei aqui e vou aplicar mais branco. Qual é o efeito disso? O efeito é que temos muito mais facilidade em realizar essa mistura. E quanto desses precisamos fazer? Eu vou fazer esse e mais um. Mas você pode se sentir livre de fazer o quanto você achar necessário. Bem, agora, nessa última etapa, eu irei aplicar o branco puro e vou sujar com um pouco, para fazer um salto maior de tom. Agora faremos o mesmo processo, só que com a fileira de baixo. Mantendo esse processo, nós teremos os mesmos valores sendo modificados conforme a paleta é misturada. Agora nós temos dois tipos de fileiras, com dois laranjas, mais um mais amarelado e outro mais avermelhado. E perceba que ele ganha um tom de rosado, então isso acaba facilitando na hora de traduzir isso para um retrato, pois o nosso rosto ele é composto de vários tipos de tons, e tons semelhantes a esses. Então ficará muito mais fácil de pintar. Agora nós faremos o sentido oposto. Nós iremos completar com o preto. E o intuito disso é fazer o mesmo processo, só que agora com os tons que serão as sombras. Então é muito importante que vocês comecem a fazer isso a partir do meio, do amarelo com o vermelho. E não com o branco. Não utilizem a parte misturada com o branco. A parte das sombras ela deve ser feita sem o branco. Por quê? Se você misturar o branco com o preto, ele começará a ficar com um aspecto acinzentado. Isso será perceptível nas sombras, o que não é interessante porque isso acabará quebrando o contraste que deve ter. Então vamos pegar novamente e eu vou utilizar só um pouquinho de preto. Vamos fazer mais uma, acrescentar. Cuidado ao aplicar tintas como o vermelho, pois, como eu disse, ele é muito mais predominante. Vocês lembram que eu falei que ao utilizar o preto acabará sendo utilizado como se fosse um azul? Por causa dessa parte ser mais utilizada com o amarelo, vocês vão perceber que ele vai começar a ter um aspecto esverdeado. Por enquanto eu vou deixar ele dessa forma e não vou fazer mais uma sequência porque eu acho que não vai ser necessário. Mas se caso eu for pintar eu ver que os tons precisam ficar ainda mais escuros, aí eu acrescentarei preto ou farei mais uma fileira. Mas isso acaba variando um pouco assim. Você também tem que analisar um pouco a imagem que você vai pintar, o objeto que você irá pintar, para começar a ter a necessidade. Então, percebam que esse processo é um processo que ele não é fixo, você pode ir modificando conforme você achar necessário. Mas o ideal é que você pense nesse princípio de não misturar o preto com o branco no momento que não seja adequado, de preparar essas duas fileiras que serão muito mais fáceis. Em vez de ficar procurando a cor correta
conforme você for pintando. E também nada impede que eu sinta, por exemplo, essa parte aqui ela não é nem tão escura e nem tão clara. Nada impede que eu faça uma mistura no meio enquanto eu vou pintando com o pincel mesmo. É totalmente adaptativa essa parte. Agora eu estou replicando esse mesmo tom aqui e em seguida acrescentarei o preto. Por causa da maior concentração de vermelho nessa parte, o preto começará a ter um aspecto mais puxado para o roxo. O que isso indica? Indica que, por exemplo, essa parte será teoricamente mais quente do que essa. E aí você vai ter que ir percebendo conforme você for pintando, mas você começa a diminuir esse universo das cores. As cores agora elas são menores do que se você colocasse todas as cores e você fosse misturando. Então, esse processo ele facilita muito a nossa etapa de pintura. Pronto, finalizamos essa nossa etapa e agora podemos iniciar a nossa pintura. Vocês vão perceber que eu coloquei o diluente aqui nesse pote de vidro e o óleo de linhaça nesse aqui. Eles serviram como medium. O medium é o auxiliar que nós utilizamos com as tintas e modificam o aspecto da tinta. Quando eu utilizo o diluente, a tinta ela literalmente dilui. E esse é o diluente da tinta óleo. Se você tentar colocar água, vocês vão perceber que ele não mistura de jeito nenhum. Vocês precisam utilizar o diluente. E o óleo de linhaça, ele vai dar um outro aspecto. Ele vai dar um aspecto mais encorpado para a tinta. Existem artistas que fazem mistura desses mediums. Colocam partes de óleo de linhaça, partes de terebentina, de outro diluente. Mas eu particularmente acabei percebendo que menos é mais. Então eu vou utilizar o diluente puro e o óleo de linhaça puro. Em momentos diferentes, obviamente. E para essa primeira etapa da pintura, eu vou utilizar a sombra natural. Perceba que eu não misturei a sombra natural aqui. A sombra natural ela vai servir como a base da pintura e eu poderei fazer até misturas com ela e vocês vão percebendo como ela é. E em seguida, depois que eu preparar a parte da pintura com a sombra natural, eu vou introduzir as cores. Eu puxei um pouco da tinta e nessa primeira etapa eu vou utilizar um pouco do diluente, do EcoSolve. É bom deixar tampado por causa não só do cheiro, mas para ele também você não ficar respirando. Eu vou limpar um pouco o pincel e percebam como ele dilui mais. Ó. A tinta ela vai ficar extremamente mais diluída. Não mergulhe todo o pincel, só coloque a pontinha. Por quê? O pincel ele começa a sugar o diluente, então você não quer descarregar o diluente totalmente aqui. Olha como ele está bem mais diluído. E poderemos utilizar nessa nossa primeira etapa. E aí, já está nos seguindo no Instagram? Não se esqueça de seguir o Coletivo Pedramar, @Coletivo Pedramar. Agora nós vamos iniciar a nossa pintura e utilizaremos somente a sombra natural para fazer justamente esse esboço, só que com a tinta. Através desse processo poderemos começar a definir as sombras e ter uma dimensão de como o objeto tridimensional se comporta com a luz. Então, essa etapa será extremamente importante. Como a tinta está bem diluída por causa do EcoSolve, perceba que ela se espalha com facilidade. E é muito bom utilizar isso nessas partes que houve a transferência para garantir que o carbono não interfira nas outras cores. Então isso vai acabar selando. Nessa etapa, o pincel se comporta quase como um lápis.
Percebam que eu estou começando a pintar o que já seria a sombra, como vocês podem ver na imagem. Então, nessa etapa, eu começo a pensar um pouco mais sobre como esse formato da sombra se comporta. E o ideal é que essa parte tente ser um pouco mais homogênea. Agora eu irei utilizar um pincel bem maior, o tamanho 14, porque o ideal é que nessa etapa inicial você utilize os pincéis maiores, porque você justamente quer que a tinta se espalhe com maior facilidade. Perceba que a tinta está bem diluída aqui por causa do EcoSolve. E o que eu estou marcando é simplesmente as partes de sombra. Eu quero um aspecto mais genérico disso e que facilite para quando eu for cobrir as outras cores. Agora, como você pode ver, a modelo tem um cabelo já castanho, então o tom e a cor que eu estou utilizando aqui já está muito próximo do que será depois. Esse tipo de coisa acontece por causa da sombra natural, do uso da sombra natural. Perceba que eu estou cobrindo toda a parte que terá sombra. Apesar disso, isso é um aspecto mais genérico, então ele vai começar a ser definido. Então você ainda vai ter que experimentar muito e ir aplicando as cores. Por exemplo, essa parte será muito mais escura do que aqui. É algo que eu já consigo ver conforme eu vou pintando. Agora nós temos basicamente uma base monocromática e podemos simplesmente dividir entre os tons claros e os tons escuros, sombras e as partes iluminadas pela luz. Começamos a ter uma noção muito mais aprofundada da tridimensionalidade. O que eu farei agora é aplicar um pouco do mesmo tom aqui no fundo, pois como essa é a parte mais iluminada, conforme eu vou colocando a cor aqui, eu começo a ter um contraste muito mais forte, que vai ser presente por causa dessa parte iluminada, que irá me auxiliar quando eu for definir os tons mais claros. O ideal é que você faça isso conforme você for pintando e não definir tudo de uma vez só. A pintura ela é um progresso. E ela é um progresso feito de escolhas. Então, conforme você for pintando, você começa a ter que tomar decisões. Nesse caso, eu estou tomando as decisões de definir um pouco mais as partes escuras das sombras, criar um pouco mais de contraste. E conforme o desenho ou a pintura for avançando, eu terei várias opções de como desenvolver a pintura. Pois na pintura não existe um jeito correto de pintar. Existem diversas formas que você pode ir experimentando. E aí teremos o nosso resultado. Perceba que eu estou usando a mesma cor. Então certas partes têm tons mais claros do que outros porque está com uma carga menor de tinta. Então conforme eu vou acrescentando mais tinta, vai definindo mais. Então o que eu farei agora é aplicar uma carga maior de tinta aqui para ter um contraste maior dessa parte para cá. Eu continuo usando somente o diluente nessa etapa. Perceba que eu aplico mais a tinta e ele vai começar a definir mais. Só tomem cuidado para não encharcar o papel com a terebentina ou diluir muito a tinta na paleta de vocês, pois se vocês fizerem isso, a tinta perderá força. Estamos encerrando a nossa segunda aula, onde nós aprendemos sobre a paleta de cor, no caso a paleta limitada, como fazer essa mistura e como iniciar a nossa primeira etapa da pintura, utilizando somente a sombra natural. Não se esqueça de seguir o canal e continuar acompanhando os vídeos para ver a terceira e última aula, onde finalizaremos essa pintura. Até lá!